Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma palavra nesta manhã que se inicia e a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje ainda se encontra lá em Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 15, que diz assim: Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Até aqui, meus irmãos, vejam bem que desde o versículo 1 do capítulo 24, Abraão havia conversado com seu servo para ele voltar à terra passada de Abraão e lá então pegar uma das filhas da sua família para dar em casamento a Isaac. Esse homem então, no decorrer da sua caminhada, ele faz uma oração e pede a Deus que a escolhida ela venha a realizar alguns atos enquanto ele ali permanecer na terra da família de Abraão. E chega a Rebeca, a partir do versículo 15, e ela realiza exatamente os atos que aquele servo de Abraão havia pedido, e ele então reconhece que Rebeca certamente será a futura esposa de Isaac. O que esse texto tem, meus irmãos, a nos dizer? Em primeiro lugar, que Deus tem preparado para cada um de nós uma família futura. Se assim não fosse, meus irmãos, tudo haveria de concorrer para que o servo de Abraão não conseguisse uma esposa para Isaac. Que não é o que acontece. O que vemos aqui é Deus, na sua providência divina, trazendo a bênção de uma família para a casa de Abraão, para a vida de Isaac. Vemos, portanto, aí a boa mão da providência divina. Vemos também, meus irmãos, que a oração do servo de Abraão foi atendida, ou seja, ele colocou essa causa na mão do Senhor e foi atendido pelo Senhor. Ele colocou uma causa que não era fácil, era complicado achar uma esposa para Isaac, ou seja, uma mulher que no futuro viria a ser a mãe de uma grande nação. Portanto, era uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas o que aquele homem fez? Ele orou e colocou a causa nas mãos do Senhor. E o Senhor honrou a sua oração. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus cumpriu o propósito que tinha no coração de Abraão, que era ter uma da sua casa, da sua família, para se casar com o seu filho. Ou seja, uma que comungasse da mesma fé de Isaac. Uma que fosse ali, que tivesse afinidades com a vida de Isaac. Da mesma forma, meus irmãos, deve ser também, em resumo, a nossa vida. Nós devemos buscar aquilo que para nós tem afinidade com o Senhor. Seja um cônjuge, seja um parceiro de negócios, seja até mesmo um trabalho. Mas, meus irmãos, nós temos que colocar diante de Deus os nossos desejos. Temos que colocar em oração diante do Senhor os nossos sonhos. E, portanto, esperar em Deus a sua resposta. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão, num primeiro momento, e foi o que aconteceu também com o servo de Abraão, num segundo momento. Confie seus sonhos, confie seus desejos ao Senhor, e Ele, como diz a palavra, Ele poderá satisfazer os desejos do seu coração.
Senhor, obrigado por tua palavra que nos revela o teu cuidado com cada um de nós, mas também nos revela, Senhor, que devemos saber fazer escolhas e colocar, Senhor, as escolhas em tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo dia do meu irmão, da minha irmã. Seja com eles, Senhor, suprindo cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. É o que eu te peço e assim oro, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.